Oi, pessoal, aqui é a professora Cristina Madini. Vamos para mais uma aula da disciplina Sistemas de Transportes, CIV 0129, aqui da Unifap. Nossos objetivos são capacitar o aluno, a compreender os problemas de transporte e a buscar soluções de maneira científica e sistêmica através das principais modalidades de transporte e sua função na sociedade. Normas, interpretação de projetos geométricos. Além disso, mais um objetivo é capacitar o estudante a participar eficazmente de uma equipe de planejamento de sistemas de transporte, que normalmente são equipes multidisciplinares. Então, a gente vai ter que aprender a trabalhar em grupo, gente. Nossa ementa, a introdução, a importância dos transportes, modalidade de transportes, componentes básicos dos sistemas de transportes, veículos e suas características, forças atuantes em movimentos e noções de planejamento de transportes. Aí está nosso conteúdo programático. Nós estamos com duas propostas de avaliação e na aula seguinte a gente vai conversar um pouco sobre as avaliações, tá? Provavelmente a minha proposta é que a gente converse sobre avaliação numa aula síncrona, tá? Aqui está a bibliografia básica, e a bibliografia complementar. E hoje a gente vai para a nossa segunda aula, de sistemas de transportes. Vamos ver um pouco da conceituação das variáveis associadas ao fluxo e a capacidade operacional dos modais de transportes. Bom, o sistema é um conjunto de elementos ou componentes que se articulam sob uma solicitação proveniente do exterior, também chamada de input, produzindo um resultado no exterior, também chamada de output. Então, a gente sempre tem uma entrada, o processamento, a saída e a retroalimentação, que a gente também chama de um feedback. Quais são as entidades atuantes? São os fornecedores de serviços de transporte, quer sejam em ferrovias, companhias aéreas, companhias de navegação, empresas de transporte rodoviário de passageiros e de cargas. Os fornecedores de infraestrutura de transporte são os operadores de portos, aeroportos, túneis, pontes, rodovias. Os planejadores dos sistemas de transporte são as entidades que estabelecem políticas de transporte e normas que regulam a operação e o desenvolvimento do sistema de transporte. Então, como que se organiza esse sistema? A gente tem o governo federal, o Ministério dos Transportes, que faz o planejamento, a regulamentação, o custeio e órgãos operadores. Nos governos estaduais, a gente tem as secretarias de transporte, os fornecedores de componentes e os fornecedores de serviços de transportes. A Secretaria de Transportes normalmente faz planejamento, regulamentação, custeio e órgãos operadores. Os fornecedores de componentes são os veículos, a infraestrutura. E os fornecedores de serviço são as ferrovias, as companhias aéreas, as companhias de navegação, transporte rodoviário. Nos governos locais, a gente tem a Secretaria de Transportes, pode ser uma empresa aqui, como em Macapá, a Companhia de Transportes de Macapá, faz o planejamento, a regulamentação, o custeio e os órgãos operadores. A infraestrutura,
que são as estradas, né? Podem ser as estradas, os portos, aeroportos, as ferrovias. E o autotransporte, que é o carro particular e as empresas com frota própria. Aí a gente está tendo alguns exemplos, né, do sistema de transportes. Ainda a gente tem os insumos, né, que são as pessoas, as mercadorias, o combustível e os materiais. O sistema de transporte, nós temos as vias, os terminais e os veículos, e os produtos são pessoas transportadas, mercadorias transportadas, mas tem externalidades, como ruído, fumaça. Quais são os modais de transportes? A gente tem 5 tipos básicos de modais de transportes: rodoviário, ferroviário, aquaviário, marítimo, hidroviário, aeroviário e dutoviário. Então, o rodoviário é feito por caminhões, carretas, bugs, treminhões. Não preciso nem mostrar, né? Vocês conhecem. O ferroviário é aquele realizado por trens compostos por vagões que são puxados por locomotivas. Opa! Esse não é um trem no Brasil, tá, gente? Essa imagem não tá muito legal. Esse é um trem, acho que na África. Os nossos trens não têm essa qualidade ruim de serviço. O aquaviário, que abrange o marítimo e o hidroviário. O marítimo é onde a carga é transportada por embarcações através dos mares e oceanos. Aí o hidroviário que o aquaviário que vocês conhecem bem e que aqui na Amazônia a gente tem bastante desse modelo aí. O aeroviário, né, realizado por aeronaves. E o dutoviário, né, gente, que é realizado por dutos. E como que eles se organizam aqui no Brasil? A gente tem em verde aí o rodoviário, né? A maioria, né, 61% rodoviário, em seguida o ferroviário, né, 20,7%, aquaviário 13,6%, dutoviário em vermelho 4,2% e o aéreo 0,4%. Aqui a gente tem mais, né? A gente imagina que o aeroviário estaria com uma fatia maior, porque aqui no Amapá e Macapá é muito utilizado, mas é só 0,4% de carga, né, gente? Então, que cargas, né, que vão pelo transporte aeroviário?
cargas que são mais caras, né? Celulares, laptops, essas cargas normalmente vão por avião. Mas a grande maioria é rodoviário, tá? Então vamos ver no mundo, né? A gente tem no Brasil, né, uma comparação entre Brasil, China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Canadá, de rodovias pavimentadas, ferrovias, dutovias e hidrovias, né? Em milhões de quilômetros. Então a gente tem no Brasil 219 milhões de quilômetros de rodovia. Na China, muito mais. Na Índia, até a Índia, tá vendo? Um Murá maior, na Rússia, Estados Unidos. Olha a diferença, gente. Do Brasil com Estados Unidos, Canadá. E ferrovias, olha a comparação entre Estados Unidos e Brasil em ferrovias. Olha em dutovias, olha 2.225 contra 19. E hidrovias, até em hidrovias, Estados Unidos, olha a China comparado com hidrovias do Brasil. Ele não está muito atualizado, está em 2014, mas não mudou muito de lá para cá, tá, gente? Os componentes funcionais do sistema são os veículos, né? Componente usado para movimentar pessoas e cargas de um local para outro, por exemplo, carros, navios, trens. As vias, que são as conexões que unem dois ou mais pontos, por exemplo, estradas, hidrovias, aerovias, canalizações. Os terminais, que são os pontos onde as viagens se iniciam e terminam, como, por exemplo, aeroportos, portos, terminais de ônibus, estacionamentos. E o plano de operações, que é o conjunto de procedimentos usados para se obter um funcionamento adequado e eficaz do sistema de transporte. Os veículos que são usados na maioria das tecnologias para dar mobilidade ao objeto sendo transportado ao longo de uma via, tem também a função de proteger o objeto sendo transportado. O veículo pode incorporar um sistema de tração e direção interno, como num carro ou caminhão, ou possuir um sistema de tração externo, como por exemplo uma locomotiva rebocando um comboio de vagões ou um rebocador empurrando um comboio de chartas. Então vamos ver alguns exemplos dos veículos para diferentes tecnologias, né? Então, exemplos de veículos usados em sistemas de transportes. Veículos terrestres, a gente tem carro, caminhão, cavalo mecânico, reboque, locomotiva, vagão, trator, tanque de guerra, hidroviários, navio, barco, rebocador, chata, aerobarco, overcraft, submarino. O overcraft, vocês devem estranhar que ele está tanto no terrestre como no hidroviário, porque ele sai, né, da água e aí circula, né, com pneus pela terra também. E o aeroviário, né, que a gente tem os dirigíveis, avião, helicóptero, foguete. As vias. As vias são projetadas e construídas em função das características dos veículos que as utilizam. Os veículos terrestres requerem uma superfície regular e resistente para que elas possam desenvolver velocidades altas, né, com o mínimo dano à carga. Para que o peso do veículo, né, que é transmitido ao solo pelas rodas, não faça com que ele afunde, a via deve ser mais resistente do que o solo natural.
Em alguns casos, como no transporte ferroviário, a via desempenha também o papel de controladora da trajetória do veículo, já que os trens, por exemplo, circulam por trilhos, né? Os terminais são locais onde a viagem começa e termina. Em outros casos, mais de uma modalidade de transporte é requerida para a realização de uma viagem. Nesses casos, o transbordo ou a mudança de modo ocorre sempre num terminal. Mesmo dentro de uma mesma modalidade, pode ser necessário transferir carga ou passageiro de um veículo para o outro. Os terminais podem ser edifícios especialmente projetados e construídos para esse fim, tais como aeroportos, estações de metrô, ou podem ser simplesmente um local pré-determinado onde uma viagem se inicia ou acaba, como um ponto de ônibus no bairro residencial. Plano de operação. O plano de operação é o conjunto de procedimentos usados para manter um sistema de transporte, que muitas vezes possui uma grande complexidade operando adequadamente. O plano de operações assegura que o fluxo de veículos nas vias e interseções ocorra de forma organizada e segura, que os terminais sejam operados de tal forma que o fluxo de pessoas e cargas seja acomodado nos veículos. Bom, todo mundo que já fez uma viagem sabe que os ônibus, eles têm os ônibus intermunicipais, né, interestaduais, internacionais têm os seus horários. Quem já também viajou de avião, quem já viajou de navio, a gente sempre tem que obedecer a um determinado horário, uma determinada frequência, um determinado tipo de embarcação, né? Um plano de operações pode ser tão simples quanto uma pequena tabela de horários de chegada e de partida, ou pode requerer um complexo sistema de aquisição de dados e controle de semáforos em tempo real por computadores, num centro de controle de tráfego de uma região metropolitana. Então, aí a gente está vendo, né, uma exploração, né, dos componentes funcionais, né? Então, o que a gente tem? Se a gente tem estacionamento de veículos, né, com containers a gente vai ter tanto carregar como descarregar, né, entrada, saída, objeto no sistema. Então, tudo isso acontecendo no terminal. O que vai acontecer na via, né? Na via, os veículos movem-se ao longo da via. E nas interseções, os veículos passam de uma via para outra via. E os planos operacionais são as regras de funcionamento dos componentes e os critérios de interação. Tá? Então, bem tranquilo, né? Então, nós vamos verificar os componentes, tanto na ferrovia como na companhia aérea, um oleoduto e numa esteira, né? Então, o tráfego, né, numa ferrovia de carga, uma companhia aérea, passageiros, o oleoduto com petróleo e derivados, né, e na esteira, carvão. No terminal, o que eu vou ter na ferrovia? Vou ter plataformas de embarque e desembarque, uma companhia aérea, o terminal vai ser o aeroporto, num oleoduto, o terminal vai ser um terminal petrolífero, e na esteira, né, o terminal vai ser instalações para estocagem e carregamento. Um container, né, na ferrovia é um vagão, na companhia aérea é a cabine de passageiros, no oleoduto é a tubulação, na esteira é a esteira e cobertura. O componente de veículo na ferrovia é o trem, na companhia aérea é a aeronave, no oleoduto é o líquido nas bombas e dutos, e na esteira é a própria esteira. A via. Na ferrovia é a linha,
Na companhia aérea é a aerovia, no oleoduto é a tubulação e na esteira é o cipote e rolete. Um componente na interseção eu vou ter na ferrovia aparelhos de mudança de via, na companhia aérea é o cruzamento de aerovias, no oleoduto são as conexões e na esteira são as junções de esteira. Componente plano de operações, na ferrovia a tabela de horários, na companhia aérea também a tabela de horários, no oleoduto é o esquema de bombeamento e na esteira é a velocidade da correia. As redes de transporte. Então, a demanda por transporte se faz de uma origem para um destino, sempre, né, gente? É necessário levar em conta qualquer estudo a localização espacial das instalações fixas dos sistemas de transporte, terminais, vias, interseções. O conceito matemático de redes pode ser usado para representar as características das instalações físicas e dos fluxos de veículos em cada componente. Então, redes de transporte é uma maneira organizada e eficiente de se organizar e estocar as informações. Uma rede é um conceito matemático que pode ser usado para descrever quantitativamente os sistemas de transportes. Então, quais são os componentes de uma rede de transportes? São os tramos ou links e os nós. Qual é a representação do fluxo de veículos, pessoas e objetos entre pontos servidos por um sistema de transporte? É um arco, né, que é uma ligação entre dois pontos. É um nó, que é uma interseção entre dois arcos ou links ou tramos. Então, aí vocês estão vendo nessa figura a ligação rodoviária em um grupo de cidades. Aí você tem, olha, 1, Cana Verde, 2, Claraval, 3, Aguanil, 4, Lambari, 5, Coqueiral e 6, Juruáia. Então, como que nós vamos representar? A representação gráfica de um sistema de transporte rodoviário através da rede. Os nós, tá vendo? E os links. As redes, além de poderem ser representadas graficamente, podem também ser representadas matricialmente. As linhas da matriz contêm os nós de origem e as colunas, os nós de destino. Cada elemento da matriz M e J, que representa a existência de um arco, que se inicia em I e termina em J, podem assumir os seguintes valores. 1, se existe um arco entre I e J, e 0, se não existe o arco entre I e J. Então, vocês têm aqui, olha, o nó 1 até o nó 6, as cidades, né, de Cana Verde, Claraval, Aguanil, Lambari, Coqueiral e Juruáia. O arco 1, 2, né, que é a ligação Cana Verde, Claraval, que é bidirecional. O arco 2, 3, que é Claraval e Aguanil, que também é bidirecional. O arco 2, 5, que é Claraval e Coqueiral, bidirecional. O arco 3, 4, Aguanil e Lambari. O arco 3, 6, Aguanil e Juruáia. O arco 4, 6, Lambari e Juruáia. E o arco 5, 6, Coqueiral e Juruáia, todos bidirecionais. Tá? Então, essa é a representação, né, dos nós. Enxergaram bem? Então, aí embaixo está a representação matricial de uma rede de transportes. Né? 1, 1, né? Não tem 1, 2,
um 3, um 4, um 5, um 6. Depois 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 e assim vai. Onde tem ligação é 1, onde não tem é o 0. A representação matricial permite um tratamento sistematizado de redes complexas e permite também a extensão do conceito de rede para armazenagem de características de cada arco, tais como comprimento do arco, tempo de viagem, volume de tráfego e capacidade. A associação de todas essas características somente com arcos e não com nós pode parecer estranho, mas é feito principalmente por razões matemáticas, para facilitar a análise e a simplificação da rede. Por exemplo, o tempo consumido quando viajamos por uma via para a representação deste tempo na rede, existem duas possibilidades. 1. Consiste em somar o tempo gasto com uma viagem ao longo do caminho por arcos que se dirigem da origem para o destino. 2. Consiste na divisão do tempo por cada arco percorrido. O tempo de viagem seria, então, associado com cada um desses arcos. E se desejarmos saber o tempo de viagem ao passar por um nó, bastaria somarmos o tempo do arco que o precede. A figura abaixo mostra a configuração de uma rede gerada para um cruzamento de duas vias de mão dupla, onde todas as conversões são permitidas. Tá? Para podermos diferenciar os diversos meios de passagem por ela, que são as manobras, devemos utilizar um grande número de arcos e nós, de 8 nós e 20 arcos. Os arcos curtos nas extremidades representam a continuidade da via. Se retornos são proibidos, nenhum arco é mostrado para essa situação. Então, a gente vê aí aproximação 1, 2, 3 e 4 e todas os movimentos, tá? As linhas de fluxo representam o fluxo real, ou seja, o caminho percorrido pelos veículos na via, servido para a sinalização horizontal da via, né, a pintura, pois indicam qual caminho os veículos irão seguir e se serão necessárias mais ou maiores obras na via, como a redução de calçadas e canteiros centrais e o aumento da largura das faixas, com proibições para estacionar, parar. A análise do cruzamento, quando da inserção de semáforos rotatórios, proibição de conversões, preferências. Verificar a existência de ponto de conflito, que são locais onde duas correntes de tráfego acabam se interceptando, ou seja, uma irá colidir com a outra. Isso não necessariamente gerará acidentes. Além disso, permitem que se verifique o que irá acontecer com o trânsito ao se inserir uma mudança na via. A figura abaixo mostra um exemplo de linhas de fluxo no cruzamento entre a rua A, de mão única, e a rua B, de mão dupla, onde podemos ver que na rua A tem uma faixa de rolamento, já a rua B tem duas faixas. Além disso, podemos verificar todos os pontos de conflito existentes, né, mostrados pelas circunferências pretas. A partir disso, podemos verificar como ficaria o cruzamento com a inserção de um semáforo ou com a proibição de conversão de vias. Ainda para uma análise de rede, né, um sistema de transporte
é representado como uma rede que descreve os componentes individuais do sistema e seu relacionamento com algumas características importantes deste. Algumas das mais importantes características do sistema são tempo de viagem, distância e custos. Então você tem aí as interseções, né, são os círculos, e os círculos duplos, né, são cidades. E a linha são as vias principais, com toda a numeração da rede. Era isso, minha gente, aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima!